Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Graziele Maia, sou supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Hoje nessa aula a gente vai falar sobre os efeitos da radiofrequência sobre o colágeno. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, curte a gente, clica no sininho para sempre receber informações das novas aulas. A radiofrequência é uma terapia muito conhecida na área da estética, com muitos anos já aí de história, de equipamentos que foram se sucedendo, melhorando cada vez mais a sua tecnologia. E hoje até é difícil, né, de ver um profissional que não tenha uma radiofrequência na clínica ou não tenha passado pela sua história profissional com uma terapia de radiofrequência. E o que é mais importante, né, a radiofrequência, das principais indicações dela é a questão da flacidez da pele, e logo depois é que a gente vem falando da opção do tratamento para gordura localizada, já que a gente viu também que a diferença dos resultados também está interrelacionada com a questão da tecnologia e do equipamento que eu utilizo. Mas, então lembrando que esse primeiro tópico, que é o nosso tratamento para a flacidez, vamos pensar o que seria então os efeitos da radiofrequência sobre esse colágeno e o que a gente espera de efeito sobre ele. Primeiro a gente tem que entender que o colágeno, ele é uma proteína, né? Então ele é uma cadeia de aminoácidos e a função que ele tem hoje no tecido, né, atualmente nos tecidos em que ele está presente, é a firmeza da pele. Então na verdade a gente tem o colágeno junto com a elastina, que dá a elasticidade. É por isso que o tecido tem a possibilidade de se distender e voltar à sua especificação normal, anterior normal, porque ele está sempre associado ali o colágeno com a elastina. Então vamos pensar, por exemplo, na barriga de uma grávida, né, que ela consegue distender e retornar. Mas nem sempre ela retorna totalmente, né? Então isso é porque muitas vezes a gente começa a ter uma distinção, uma disfunção desse colágeno com essa elastina, que eu não consigo ter essa pele totalmente comum, né, ao seu retorno. Mas, né, isso é uma casa à parte, mas vamos pensar então na flacidez de pele, aquela que vai sendo realmente adquirida com o passar do tempo, né, com o envelhecimento. O envelhecimento, eles são vários fatores, então ele vem com a ruga, ele vem com as manchinhas da pele, vem com as pitoses, às vezes muito mais visível em algumas áreas do rosto do que outras. Isso porque o colágeno ele vai envelhecendo também, além de outras estruturas da pele. Então até a nossa parte óssea, ela vai envelhecendo e vai cedendo. Então isso vai fazendo com que a conformidade do nosso rosto também vai modificando, né? Por isso que é tão diferente a gente ver uma foto da pessoa com 20 anos e mesmo aos 40 você já vai ver a diferença da conformidade óssea por causa dessa questão do envelhecimento. E esse colágeno está totalmente interligado. Por ele ser proteína, ele acaba sofrendo ações muito importantes no decorrer dessa vida. Então a má alimentação, tabagismo, utilização de bebidas alcoólicas, a falta da atividade física, o sol. Então por mais também que a pessoa se cuide, esse envelhecimento progressivo, ele vai acontecendo na pele de uma forma ou de outra, né? A gente não vai ficar com uma pele para sempre como uma criança, por exemplo, de 7 anos. Quando a gente pensa na radiofrequência, a gente passa a pensar então na neocolagênese, a gente depositar um colágeno novo naquele tecido que a gente está tratando. Primeiro, como é que a gente começa isso? A radiofrequência é uma onda eletromagnética, e ela consegue aquecer o tecido, né, conforme for a minha tecnologia utilizada, em uma certa profundidade da pele. Quando a gente pensa no tratamento de colágeno, é importante que essa radiofrequência, ela pelo menos chegue ali na derme, que é onde a gente tem uma maior proporção de depósito de colágeno. E como que a gente consegue fazer isso, né, chamar novos colágenos para aquela região? A proteína em si, quando ela é colocada sob o calor, ela começa com uma contração, e se a gente continua cedendo calor para essa proteína, ela passa da contração para a desnaturação. A desnaturação da proteína é como se eu pensasse da morte dela. Ela fica inativa e perde a sua função de sustentação. Nossa, Graça, então quando eu estou fazendo isso na pele do meu cliente, é como se eu estivesse lesionando a pele dela? Grosseiramente sim, porque a partir desse momento que a gente
faz a desnaturação do colágeno, o meu próprio corpo começa uma resposta fisiológica interna, como se fosse uma resposta de cicatrização, fazendo com que o fibroblasto deposite um novo colágeno naquela mesma região. E a partir daí, a gente começa a ter dois efeitos. Primeiro, quando a gente faz lá a primeira contração do colágeno, é como se eu estivesse, grosseiramente falando, passando ferro em roupa amarrotada. Aquela pele que estava já toda com sinal, né, com linhas de expressão, ela já começa a ter um lift instantâneo. Isso é uma prova da contração imediata do colágeno, que já mostra para mim aqueles primeiros efeitos. Mas como eu falei, eu contraí o colágeno, mas continuei cedendo calor e desnaturei, aí já passa a ser uma lesão. Então eu tive a contração imediata do colágeno, que foi o lift instantâneo, e agora eu vou ter que ter uma resposta agora tardia, que é o meu corpo responder com novas células de colágeno depositadas naquela mesma região. Então é por isso que a gente fala que o tratamento com radiofrequência, você tem o resultado imediato, visível, naquela mesma hora de tratamento, mas esse resultado ele vai perdurando, porque eu preciso de um tempo para que esse fibroblasto agora deposite um colágeno e continue firmando mais ainda aquela pele que já ficou firme do lift instantâneo. Então, por isso que é muito importante esse entendimento da resposta da pele. Porque o cliente, ele gosta de ver, né, aquele resultado naquele primeiro momento, e isso com a radiofrequência, se a gente pensar na questão da contração, isso fica muito fácil da gente alcançar e fazer uma foto antes e depois bem bacana para o cliente, não é mesmo? Só que a gente tem que pensar uma coisa. O colágeno estar presente na derme, ele precisa também ter um calor, um aquecimento de forma efetiva. Porque se eu estou cedendo calor com o equipamento de radiofrequência, mas essa pele não consegue responder com esse aquecimento, eu também não tenho resultado. É uma das coisas que eu vejo mais as pessoas questionando. Nossa, eu vi uma foto muito legal de uma pessoa, eu fiz essa minha cliente e eu não consegui o mesmo resultado. O que a gente tem que entender? Para a gente fazer com que o calor da radiofrequência realmente seja transmitido em toda essa área de tratamento, a gente precisa com que essa área de tratamento ela seja rica em água, que ela seja hidratada. E não é hidratação de passar um creme, né? A época do frio, minha pele está seca, eu passei um creme. Essa hidratação que a gente fala é da água ingerida, né? Da alimentação que a gente tem. Então uma pele, quando ela é mais hidratada, a gente consegue ter ainda mais calor sendo gerado por radiofrequência e esse calor realmente fazer efeitos sobre o meu colágeno e provocando a contração e desnaturação dele. Então, acho importante quando a gente avalia um cliente e a gente indica o tratamento de radiofrequência, a gente já passar para o próprio cliente a minha ajuda em relação a ele no sentido domiciliar. Porque isso é muito fácil quando a gente pensa no tratamento corporal. O cliente ele quer tratar a gordura localizada e eu já vou dando umas dicas. Você faz atividade física, eu passo a fazer uma dieta hipocalórica, né? Então a gente tem instruções que são mais palpáveis do cliente executar. Agora, quando a gente vai fazer um tratamento de face, às vezes a pessoa só fica preocupada ali na questão da utilização do protetor solar, às vezes do creme, de retirar a maquiagem antes de dormir. Mas muito mais importante para que essa pele responda ao tratamento é que ela seja hidratada. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né, de tomar pelo menos 1,5 litro, 2 litros por dia, né, que é o que a gente fala que é a base. É claro que às vezes uma pessoa que é mais alta, outra é mais baixinha, né, ela come muita fruta, ela tem outras refeições que ajudam, né, o corpo a ter essa água presente, perfeito. Mas se não, ela pelo menos ter a consistência de tomar água já faz com que meu corpo esteja mais preparado para receber tratamentos como esse. Por que é tão importante? Esse tecido, quando ele é rico em água, né, principalmente, como eu falei, na camada da derme, onde a gente tem maior número de colágeno, é a fricção, né, é esse posicionamento de balanço do H2O da água no momento em que passa a radiofrequência é que faz com que o agito das moléculas crie calor nesse tecido. Então, muitas vezes, a gente faz uma radiofrequência no tecido que
aparentemente a gente vê que a pele do cliente é seca, né? Ela não tem tanto brilho, ela tem marcas de expressão já muito profundas, dá para ver que a pele é seca. E aí a pessoa fala, mas eu fiz radiofrequência nela e ela sentiu calor. Claro que ela vai sentir calor, mesmo que seja superficial. Às vezes um calor até da própria ponteira, na hora de transmitir a tecnologia. Só que a questão não é sentir calor superficialmente, é a gente fazer com que essa onda de calor penetre por essa pele e eu consiga fazer o agito das moléculas, fazendo geração de calor, acometimento do colágeno, então a contração e a desnaturação dele. E toda vez que a gente consegue fazer esse estímulo de colágeno, a elastina sempre está caminhando junto. Então, quando a gente fala em tratar um, acaba que o outro a gente ajuda também, né? Então a pele, que ela tem uma flacidez um pouco mais visível, palpável, pode ser que no momento em que a gente já está tratando, ela comece a ficar com uma pele mais firme, né? Às vezes fisicamente, né, no sentido do tete a tete, no olhar da pessoa, a gente consegue perceber uma pele mais bonita, mais vistosa, mais brilhante. Então são coisas que vão sendo transmitidas cada vez mais para uma pele que vai tendo uma vida mais saudável, né? Uma respiração mais saudável. Porque aqui a gente só falou de colágeno, mas pensa, toda vez que eu tenho calor, eu tenho vasodilatação. Se eu tenho vasodilatação, eu chego mais oxigênio nesse tecido, eu retiro mais CO2. Então, acaba que de brinde entra também uma pele que está realmente respondendo mais, né? Metabolicamente melhor. E isso faz com que a pele cada vez mais responda aos meus tratamentos. E isso é muito importante, porque quando o cliente ele chega no status do tratamento e começa a falar, mas eu não estou vendo o meu resultado, eu não estou conseguindo ver aquilo que eu tanto esperava. E a gente tentar reavaliar e ver que o tempo, né, fez com que aquela pele estava seca, e aí a gente não consegue mais voltar atrás para tentar dar aquela instrução que é tão preciosa para ter o resultado. Então, quanto mais cedo a gente avalia e identifica uma pele como essa e já vai dando a instrução, melhor a gente tem resposta fisiológica do colágeno em relação ao tratamento da radiofrequência. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Vai ser um prazer te atender. E se você ainda não curte os nossos canais, clica aqui no sininho, curte a nossa página, compartilha e acompanhe os nossos conteúdos. Até mais!